Boa noite aos irmãos. Vamos começar orando, pedindo que o Espírito Santo inunde os nossos corações, como este rio que é descrito na palavra de Deus, um rio onde começa na altura da canela, e vai subindo e subindo e subindo até que tem que ser atravessado a nado. Que este Espírito de Deus nos encha, nos capacite a entender a palavra de Deus e que qualifique o nosso louvor a Deus para que o Senhor aceite o nosso louvor, que seja um cheiro suave e que tenha conteúdo da palavra. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e amado Pai, agradecemos por essa semana, pela proteção que o Senhor nos dá, pela força que o Senhor nos dá para trabalhar, para estudar, Senhor, e que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre nós, Senhor. E neste momento eu oro para que olhemos para cima, almejando a Tua presença, querendo mais e mais da Tua palavra, tendo intimidade contigo, Senhor, que é tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.
O seu amor pude experimentar.
Essa é antiga, vamos ver se a gente sabe cantar essa. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Do começo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará com o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará com o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém. Quem tiver a sua Bíblia, convido os irmãos a lerem comigo o livro de Joel. Joel é bem pequenininho, está lá nos profetas menores, está depois de Oséias e antes de Amós. É um livrinho pequeno de 3 capítulos. Temos um soldado ali sem espada, como diriam os mais antigos. Você consegue pegar aquela Bíblia ali para... Eu gosto de falar que isso aqui não é amuleto da sorte, né? Não é você deixar um texto aberto ali no canto da casa para se livrar do mau agouro, do mal olhado, de qualquer superstição. A Bíblia, graças a Deus, mediante a ação do Espírito, ela foi feita para ser entendida. E creio eu que Joel, ele foi um profeta que ele tinha acesso aos escritos do Antigo Testamento, a lei toda. Ele conhecia alguns dos profetas que antecederam ele. E no versículo 1 está escrito que o que está contido neste livro, nesse livro de Joel, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aqui ele está fazendo uma pergunta. Aconteceu isso em vossos dias ou também nos dias dos vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Qual narração que ele estava contando?
O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação inumerável veio sobre a minha terra, e seus dentes são como os de leão, e tem presas de leoa. E assim o texto segue, fazendo a descrição de um exército terrível que assolou um povo antes do momento que esse texto estava sendo escrito. Que ele está escrevendo para o povo de Deus. Mas ele faz aquela pergunta: aconteceu isso em vossos dias ou também nos dias de vossos pais? Este numeroso, incontável exército que Deus utilizou para fazer juízo ali naquele povo, nesse instante onde o livro estava sendo escrito, também aconteceu lá atrás aos vossos pais. Aqui é o povo de Deus, então aos vossos pais, aquele povo que estava no Egito, o povo de Deus quando era cativo. Lembrem-se de que a 8ª praga do Egito, descrito lá no Êxodo, foi uma praga de gafanhotos. E esse incontável exército que está sendo descrito aqui é um exército de gafanhotos. O que um gafanhoto não comeu, o outro vai comer. E assim sucessivamente, não vai sobrar nada. E essa era a forma que Deus estava fazendo juízo sobre aquele povo. Fez isso no Egito e estava fazendo isso com os filhos de Israel. E assim essa narrativa vai seguindo até o capítulo 2. No capítulo 2, versículo 1: tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem, já está perto. No capítulo 2, Joel está fazendo uma convocação ao povo de Deus, aos sacerdotes, aos habitantes daquele povo, aos filhinhos. Ele convocou todos para se fazer uma intercessão pela terra, clamando a Deus para que aquele peso não caísse sobre o povo. Vamos fazer um salto ali para o versículo 12 do capítulo 2. Qual foi a recomendação, a instrução de Deus proclamada pelo profeta? Versículo 12, capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em amor. Amém? Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que é misericordioso, Ele tem tanto carinho por nós, que somos o seu povo, que mesmo errando, Ele nos dá várias chances que não merecemos, mas Ele é misericordioso e tardio em irar-se. Isso foi
dito lá no Êxodo, isso está registrado, é uma citação a Êxodo 34, versículo 6, onde após o povo de Deus, enquanto Moisés estava no monte, o povo de Israel os hebreus estavam lá embaixo, questionando, esse Moisés morreu com certeza, esse Moisés não volta mais. Ontem a gente que estava subindo montanha lá, a gente poderia até acreditar, né? Um senhor de 80 anos em cima de uma montanha, difícil para danar de escalar. Se Moisés morreu, não é possível, está demorando demais. Assim eles pressionaram Arão. Arão juntou o ouro e as joias do povo e fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, ele estava com as tábuas da lei e ele se irou de tal forma que ele jogou no chão e questionou o povo e questionou Arão: por quê? Por que você se deixou influenciar? Por que esse povo não persevera? Por que esse povo não honra ao Deus que acabou de tirar ele de uma escravidão de 400 anos? E dessa forma, Moisés ele ora a Deus, e lá em Êxodo 34, versículo 6, passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. É uma citação que foi usada que Joel usou para falar ao povo. Outro ponto que eu quero destacar dessa passagem em Joel é que a convocação dele foi uma convocação, às vezes, diferente para aquele que tem um coração religioso. Porque esse povo aqui, certamente, entregava seus dízimos, suas ofertas, entregavam os seus cordeirinhos, os seus bezerros para sacrifício. Mas Joel sabia o que tinha, mas Deus faz uma denúncia que ele sabia o que estava no coração daquele povo. Aquele povo que, num ato ritualístico de rasgar as vestes, pedindo a Deus por misericórdia, era apenas algo externo. E a convocação que Joel faz no versículo 13: rasgai o vosso coração. Rasgai o vosso coração. Todo o teu entendimento, toda a tua força, todo tua devoção deve ser a Deus, e deve ser algo interno, deve ser algo interior, tem que ser algo que venha do coração. É um quebrantamento, é um jejum não ritualístico, mas um jejum de perda, é um jejum onde você se sente triste por aquilo que está acontecendo com a tua terra. O exército de Deus, enviado por Deus, dos gafanhotos, era juízo de Deus sobre aquele povo. Mas Deus é bom. Demora para se irritar. Ele é muito carinhoso. Ele
Ele nos dá chances imensas, várias e várias chances. Então rasgue o seu coração, entregue o seu louvor a Deus. No versículo 28 do capítulo 2, existe uma nova narrativa, que é a narrativa do dia do Senhor. E este dia do Senhor é um juízo num ponto futuro. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse entre os restantes que o Senhor chamar. Essa daqui é uma descrição antes da fundação da igreja, mas aqui Deus está falando de um povo que não está localizado geograficamente na terra, mas ele permeia toda a terra, porque os filhos de Deus, sejam eles brasileiros, sejam eles franceses, sejam eles japoneses, da Tailândia, os filhos de Deus, eles têm uma cidadania eterna no céu, que é o nosso caso, amém? Cidadãos dos céus, cidadãos do céu, prometido e registrado na Bíblia como promessa para as nossas vidas. O dia do Senhor é esse. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa invocação, ela deve ser do coração, reconhecendo o seu pecado, invocando o Senhor, rasgando o vosso coração, se entregando de corpo e alma para Deus. Este termo aqui, essa passagem, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Isso fez parte do primeiro sermão da igreja, o primeiro discurso público da igreja instituída no dia de Pentecostes. Nós encontramos lá em Atos capítulo 2. No versículo 16 do capítulo 2, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aqui é um registro claro dessa profecia do Antigo Testamento, feito por Joel, em que quando o Senhor derramar o Espírito sobre a terra, no dia de Pentecostes, quando Cristo derramou, ali foi inaugurada a igreja, ali foi fundada a nação
de Cristo na terra, que é a igreja, que é a congregação dos filhos de Deus. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá. Todos os elementos estão aqui. Porque aqui é o cumprimento da promessa do Senhor de uma nova Israel, de uma nova nação, onde o cabeça é Cristo, e cada um de nós temos função importantíssima para o reino dos céus. É triste ver tantas cadeiras vazias, talvez porque essas pessoas não saibam o quanto elas são importantes para o reino de Deus. Porque o corpo cuja cabeça é Cristo, não pode faltar um braço, não pode faltar um rim, não pode faltar um diafragma, não pode faltar nada. O corpo tem que ser completo, com todos os irmãos, com toda a congregação. E cremos nisso, que o Senhor fundou essa nova nação, descendente das promessas de Abraão, chamada eclesia, igreja, chamados para uma reunião. E é importante que fiquemos todos diante de Deus, na presença de Deus, até que Ele venha. Amém? Forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, nos manda em seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É a ordem do meu rei, que todo pecador arrependido já confessa ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele
pastor pode vir ministrar a palavra. Boa noite a todos. Pois é, hoje sentimos falta de alguns irmãos, devemos lembrar do Cristiano, né, que está com sintomas de Covid, por isso que ele não está conosco hoje. E quanto à família do Marcos, não sei se eles chegaram, né, eles estavam viajando, mas devemos interceder, orar, né, por todos os irmãos da igreja. Eu, quando levantei ali, já estralei tudo, porque subimos a montanha, né? E daí, o que acontece? A gente fica meio... Mas, olha, foi uma experiência muito gostosa e uma experiência teológica. Porque nós lemos no Salmo 19, o que nós lemos lá mesmo? É o 19? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? E nós vimos aquelas montanhas, aquele sol, aquele lugar belíssimo, demonstrando como Deus faz tudo muito bem feito. Então é motivo de muita alegria poder, né? Até eu dei o testemunho que com 60 anos praticamente ter a oportunidade de subir a montanha com os filhos, né? Embora um faltou porque não gosta de subir a montanha, né? O negócio dele é outro, né? Mais na internet, sentadinho na frente do computador. Mas com quase todos, tendo essa experiência agradável e ouvindo o testemunho também do nosso guia da floresta lá, que nos conduziu, Daniel. Ele falou que nunca viu uma família assim tão alegre, subindo a montanha e rindo e brincando e contando história. Ele achou muito bonito, né? Muito bem. Eu estava vendo Israel aqui agora há pouco, falando sobre o livro de Joel e a sua relação com Atos dos Apóstolos, e me veio na mente, no coração, um pregador. O nome dele é Oswald Smith. Alguém já ouviu falar do Oswald Smith? Oswald Smith foi um pastor, pregador, missionário canadense. E um dia ele teve na sua cabeça, quando ele era muito jovem ainda, ele pensou assim: por que algumas pessoas ouvem o Evangelho 2, 3, 4, 5 vezes, enquanto tem muita gente no planeta que não ouviu nem sequer uma vez? E ele pensou: eu tenho que ir pelo mundo, pregar o Evangelho àqueles que nunca ouviram. E ele se candidatou na junta de missões, ele se candidatou para ser missionário. E ele fez todos os testes, todas as provas, e ele foi reprovado. Disseram para ele, aqueles pastores, que ele não era apto, não tinha a vocação para ser um missionário. E o que ele fez? Ele voltou, foi pastorear a sua igreja, e ele sentiu no coração dele assim: se eu não posso ir, eu vou mandar um substituto meu para missões. E ele convocou a igreja e conseguiram mandar um missionário, que seria o substituto dele. Daí depois, mais tarde, ele mandou 2 missionários, que seriam substitutos dele. Depois ele mandou 100 missionários, que seriam os substitutos dele. Depois ele mandou 500 missionários, a igreja mandou, debaixo da liderança dele, que seriam os substitutos dele. Depois ele mandou 1000 missionários. Depois mandou 2000 missionários. E a ideia original, ele queria mandar um que fosse, porque ele se dispôs a ir, ele queria ir. Mas como Deus é bom, né? Deus, ele nos transforma em semente e nos faz produzir dessa forma.
Se você não pode ir, você pode mandar 1, pode mandar 2, pode mandar 3, através de recursos, né? Porque fazer missões não é barato, é caro. Pregar o Evangelho. Embora o Senhor tenha todos os recursos, mas Ele tem os recursos aonde? Nos dízimos e as ofertas, isso mesmo. A Bíblia só tem 2 formas de sustento para a igreja, só 2. Que são os dízimos, que é a 10ª dos nossos proventos, e as ofertas, que são aquelas que vêm no nosso coração, num sentimento que Deus coloca e a gente tem vontade de ofertar, né? As ofertas, elas são ofertas alçadas, ofertas voluntárias, que partem de um desejo sincero do coração de fazer missões, porque quando ofertamos estamos sendo missionários. Porque precisamos sustentar o ministério local e também temos que ter a visão além do ministério local. E o pastor Oswald Smith, ele teve essa visão. E ele foi o pastor de uma igreja chamada Igreja dos Povos, uma igreja missionária, porque a mente dele, o coração dele, estava em missões. E um dia chegaram para ele e falaram assim, reverendo Oswald Smith, com tanta gente para evangelizar aqui perto da igreja, perto da sua casa, por que tem que mandar missionários lá para o outro lado do mundo, para a África, né? Para outros países distantes? E sabe o que ele respondeu? Ele disse assim, o campo é o mundo. O campo é o mundo. Se você não tiver a visão de que o mundo inteiro é o seu campo missionário, você não vai fazer missões. Então, missões é aqui e, ao mesmo tempo, lá aonde você puder enviar missionários. Eu estava pensando nisso, ali ouvindo a mensagem, porque eu sinto que Deus me deu a oportunidade de colocar alguém para ir, né? Que já está indo. E daí eu olho, tem mais alguns aqui na família, na casa, que estão fazendo, às vezes até sem saber, fazendo missões pelo testemunho. Quando eu escuto alguém falando assim, eu nunca vi adolescentes e jovens iguais aos teus. Eu penso assim, poxa, estou fazendo missões e estou enviando mais pelo menos 5, para que façam também, né? Através da vida, através do testemunho, né? O Romildo, eu vejo ele com as suas peculiaridades, ele é um missionário, né? Ele faz missões dizimando, ele faz missões ofertando, faz missões falando, e ele não perde a oportunidade de falar. É uma forma de fazer missões também. E é o nosso papel, fazer missões. Mas tudo isso debaixo do derramamento do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que foi prometido e ele viria sobre toda a carne, transformando o povo de Deus numa grande congregação mundial. Porque onde houver alguém que foi tocado pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, ali está o povo de Deus, ali está a igreja do Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué. Nós vamos hoje fazer uma reflexão, uma pequena reflexão a respeito do livro de Josué. E, bom, a semana passada falamos de como Deus foi misericordioso com Raabe, né? Isto é,
Raabe foi um caso interessante porque Deus, quando conversou com Abraão 500 anos antes, Deus falou assim, olha, aquele povo, este povo que mora nessa terra, quando o limite de pecado transbordar, eles serão eliminados. E ali estava selado o destino de Raabe, que fazia parte do povo. Mas Deus colocou no coração de Josué mandar 2 espias. O que aqueles espias foram fazer lá em Jericó? Espiar a terra, né? Mas o milagre lá em Jericó foi que o povo nem precisou invadir, assim, eles ficaram do lado de fora cantando e tocando trombeta, e os muros caíram. Os muros todos caíram? Hã? Não? O que não caiu? A casa da Raabe, né? Então, como Deus é bom, né? Mas aqueles espias tinham apenas uma função lá, não era nem espiar a terra. O que era? Era a graça de Deus atingindo aquela prostituta Raabe, porque Deus queria dar um sinal de graça e misericórdia para aquela pessoa que do ponto de vista humano não tinha solução. Mas Deus mostra a sua graça em todos os momentos, mesmo nos momentos das maiores catástrofes, Deus mostra a sua graça. No livro de Joel, aquela nação invadida por esse exército de gafanhotos, tudo seria eliminado ali, a fome viria, com toda certeza, a morte, mas na sua misericórdia Deus manda o profeta. E o profeta faz uma santa convocação para que houvesse a oportunidade do arrependimento. Lá no início, na época do dilúvio, Deus olha um homem, Noé, e diz, opa, esse anda comigo, e dá a ordem para fazer uma arca. E nessa arca apenas 8 pessoas entraram, embora ela fosse suficiente para todos aqueles que se arrependessem. E Deus ali manifesta a sua graça, a sua misericórdia. No caso de Sodoma e Gomorra, o povo estava completamente pervertido e Deus resolve destruir aquelas cidades, mas Deus manifesta a sua graça. Como que ele faz isso? Ele vê o justo Ló, que o seu coração doía por causa da iniquidade daquele povo, e Deus manda os anjos para avisar a Ló, e ele e sua família são retirados às pressas daquela cidade. Somente a mulher dele olhou para trás, né, e foi convertida numa estátua de sal. E quando Ló estava fugindo da cidade, estava na campina, que seria também destruída, ele disse para o anjo assim, permita-nos ir até aquela cidadezinha ali mais perto, que é Zoar. E daí os anjos falam, bom, eu vou deixar que você vá até Zoar, porque a princípio ele deveria fugir para o monte, mas ele fugiu para Zoar, e o anjo falou, porque daí eu também poderei salvar essa cidade. E a misericórdia de Deus se manifesta salvando a família de Ló e salvando Zoar da destruição, por causa da presença de um justo ali. É muito interessante como Deus sempre demonstra misericórdia, amor e graça e dá oportunidade ao arrependimento. Semana passada vimos isso em Raabe. E o povo estava então entrando e a cidade de Jericó seria tomada então. Mas antes disso, o que acontece? Deus, ele diz assim, olha, Josué, todo esse povo que nasceu no deserto,
eles ainda não foram circuncidados, e a circuncisão era a marca do povo de Deus, né? Então, antes da batalha, circuncide toda a nação, porque todos aqueles que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. E façam uma celebração, que é a celebração da Páscoa também. Então foram acontecimentos anteriores à queda dos muros. E diz a palavra de Deus que quando a Páscoa foi celebrada, e eles tiveram a oportunidade de comer dos primeiros frutos da terra, o que aconteceu? Parou o maná. Os irmãos se lembram que durante o período no deserto era maná toda manhã, alimento para o povo toda manhã. Por que será que quando o povo começou a produzir e quando veio a primeira colheita o maná parou? E é um testemunho, né? Se a pessoa tem condições de trabalhar e produzir, vai ficar olhando para cima pedindo maná. Se Deus já está abençoando, dando sustento e condições, através da sua força e da sua capacidade que Deus também dá. Então vamos ler isso um pouquinho e depois nós vamos ao nosso tema. Está no capítulo 5 de Josué. Vamos ler a partir do versículo 10. Josué 5,10 diz assim: Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Olha que coisa, hein? Produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Isso é uma bênção tremenda. Eu escutei um testemunho, é interessante, a gente vai ficando mais velho e vai ficando emotivo, né? E tem alguns testemunhos que a pessoa nem sabe que está dando um testemunho do amor e da graça de Deus, né? Porque o Israel entrou numa loja para vender cappuccino e a moça da loja pegou o cappuccino dele, filmou e fez, hoje em dia nós estamos na época do story, né? E colocou assim, um produto bonito, bem feito, né? Um produto gostoso, que o rapaz me ofereceu aqui, o Israel. Olha só, é só a pessoa querer trabalhar, né? E a bênção de Deus vem. É o mesmo princípio aqui do livro. Isto é, Deus dá o produto da terra e faz cessar o maná. Tem momentos que a gente tem que viver do maná, porque não tem o produto da terra. Mas Deus dando essa capacidade para o trabalho, né? Para ser produtivo. Eu sempre brinco com as minhas filhas, né? Que daqui a uns tempos para de cair o maná e elas, né, no trabalho que Deus vai dar para elas, né, uma vai ser médica, outra musicista, Deus dando o sustento mais do que suficiente e assim conduzindo as suas vidas. Quando nós estamos na casa dos pais, muitas vezes é o maná, né? E a oportunidade da gente estudar e se preparar. Aí, num dado momento, cessa o maná e vem o fruto do trabalho das próprias mãos, né?
a capacitação que Deus dá. Mas houve algo que aconteceu, que foi uma ordem de Deus, porque agora cessou o maná. Eu acredito que quando cessou o maná, cessou um outro milagre também. Qual milagre que cessou? Milagre das roupas. Porque durante o período no deserto, o paletó vermelho da minha mãe ia continuar do mesmo jeitinho, não ia nem desbotar. De tão bonito que ia ficar durante todo o período, e as sandálias não iam se estragar. E foi o que aconteceu durante o período no deserto. Deus sustentou aquele povo, inclusive com a roupa. Eles dependiam totalmente de Deus. Deus dava o pão, Deus dava água, Deus dava roupa, Deus dava as sandálias, Deus abençoava durante todo aquele tempo. E agora eles entraram na terra prometida, começaram a produzir, parou o maná, provavelmente a roupa já eles teriam que providenciar, e Deus dá uma ordem: entrem em Jericó, conquistem a terra, e tudo que tiver naquela terra pertence a quem? Ao Senhor. Mas quando os povos entram em guerra, o despojo pertence a quem? Aos homens. Hã? Não, é ao Senhor, mas eles querem que seja deles. Não, mas os despojos de guerra pertencem aos que estão guerreando, né? Agora, imagine, acabou o maná, a roupa começou a envelhecer, e Deus diz: vai lá e conquiste, só não pegue nada para vocês, é tudo meu. Que complicado, né? Seria uma tentação guardar alguma coisa por garantia? Garantia do futuro, né? Vou saber, não tem mais maná. E talvez tenha sido justamente isso que se passou no coração de um homem chamado Acã. Diz a palavra de Deus, no capítulo 7 de Josué, que Acã, ele ficou tentado e ele desobedeceu ao Senhor. E quando Acã desobedeceu ao Senhor, o povo começou a ser derrotado nas batalhas. Tinha uma cidade chamada cidade de Ai, era o nome da cidade. E Josué é a segunda cidade a ser conquistada, a primeira foi Jericó. Josué mandou os espias lá. E os espias chegaram na cidade de Ai, olharam e pensaram assim: opa, essa cidade é bem fácil, bem tranquila. Voltaram lá para Josué e falaram: Josué, não desgaste muitos homens, alguns poucos homens já resolvem essa cidade e já conquistam essa cidade, enquanto os demais podem descansar. E daí Josué mandou alguns poucos homens lá, 2.000, 3.000, chegaram lá e levaram uma baita de uma surra. Foram derrotados. E Josué ele ficou tão desesperado, tão angustiado de coração, que ele foi lá para orar e ficou lá horas e horas e horas com os anciãos orando e perguntando: Senhor, se essa cidade, se esses povos aqui souberem a surra que nós levamos desse povoado de Ai, ninguém mais vai ter pavor de nós, não vão nos respeitar, vão se unir e vão nos derrotar. Senhor, por que o Senhor fez isso conosco? Se é para nós passarmos a maior vergonha, por que nos tirastes do deserto? Nós poderíamos ter nos contentados a ficar além do Jordão. Sabe como é que era além do Jordão, irmãos? Eram 2 tribos e meia, né? Meia de Manassés, né? 2 tribos e meia ficavam antes do Jordão, não precisava conquistar a terra. E Josué, ele chegou a dizer assim: Senhor,
porque o Senhor nos fez atravessar o Jordão. Poderíamos ter ficado lá do outro lado com aquele pedacinho de terra. Mas o Senhor disse para atravessar e pegar toda a terra que nos prometestes. E ele chorando perante o Senhor. E Deus olha para Josué e fala com ele: Josué, por que você está desanimado? Não fique desanimado. O que aconteceu foi que o povo pecou. Uma pergunta: foi o povo que pecou ou foi o Acã que pecou? E por que Deus falou que foi o povo que pecou? Eu acho, pastor, que, na verdade, ali ele contaminou, né? Como se tivesse tudo. Quem já teve unha encravada aqui? Dói só o dedão? Hã? Dói tudo, né? O corpo. Porque você fica ruim. Todo o corpo é afetado. Não está com dor de cabeça, todo o corpo é afetado. Ontem eu enfiei um espinho já sarou, porque Deus é bom demais, né? Eu não estou mais achando. É que eu puxei o espinho para o lado errado e ele cortou assim. Sabe quando é? Tem uma direção, né? Eu não vi direito e puxei pelo outro lado. Daí começou a sair um monte de sangue assim, mas sumiu. Mas o que acontece é que um espinho compromete toda a gente. E a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Hoje nós sentimos falta de muita gente, dói como se estivesse faltando um pedaço de nós. Porque falta um pedaço do corpo. A pessoa às vezes não percebe, não sente o quão é importante para o Senhor. E existe uma coisa que nós encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é a personalidade corporativa. Um compromete o todo. Acã pecou. E Deus diz para Josué: Israel pecou. Israel pecou. Vamos ler um pouquinho, capítulo 7, versículo 6. Diz assim: Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizesse esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem daqueles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o meu povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês.
Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Havia necessidade, então Deus fala para Josué, descubra agora, então, o que está de errado no meio do povo. E é interessante o jeito que ele fez, né? Porque pela manhã, ele foi fazendo uma peneira para descobrir aonde estava o problema. Diz assim no versículo 14, apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. A família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor. Cometeu loucura em Israel. Então, interessante, né? O Senhor ia mostrar quantas tribos que eram mesmo? Estava lá as 12 tribos. Daí o Senhor diz, é a tribo de Judá. Daí vem a tribo de Judá para frente. É o clã tal, vem aquele clã para frente. Desse clã é a família tal, vem aquela família para frente. Os irmãos já imaginaram o Acã? Que desespero! Se fosse você. Acho que quando falou a tribo eu já desmaiava. Né? E a sentença já tinha sido dada. Qual que era a sentença? Morte por apedrejamento, depois seria queimado, né? E com ele, quem? Toda a família. Era grave, era gravíssima a loucura. O texto fala de loucura que aquele homem tinha cometido. Era gravíssimo o que tinha acontecido. E quando há pecado diante do Senhor, é gravíssimo, é loucura. E as consequências, muitas vezes, vêm sobre o indivíduo que comete, sobre a família do indivíduo que comete, sobre a descendência do indivíduo que assim comete, porque diante da santidade de Deus, o pecado tinha que ser totalmente extirpado. Os irmãos se lembram que no Antigo Testamento havia a pena de morte para muitas coisas, para o quebramento de muitas leis. E o juízo era instantâneo sobre aquele que cometia o pecado. Lá que era bom, não era? Tem muita gente que diz assim, poxa, lá era legal, o cara pecava na hora. Tchum! Era bom? Não? Por quê? Não é melhor a graça? Jesus, ele catalisou em si todo o juízo. Para quê? Para que nós tivéssemos a oportunidade da redenção. Eu estava explicando esses dias sobre o que é pecado e o que é justiça, né? Porque eu confesso que depois de quase 50 anos de pregação e de ministério e de estar explicando a mesma coisa, sabe o que quer falar a mesma coisa por 50 anos? É brabo, né? Porque são meio século. É meio século, né? É uma coisa tão simples, mas depende do Espírito Santo. Então não adianta explicar se o Espírito Santo não pegar e se a pessoa não abrir o coração. É o seguinte, pecado é uma coisa, assim, imagine uma coisa só, o nome dessa coisa é pecado. E essa coisa, chamada pecado, surgiu quando o homem pecou, Adão, tá? Adão pecou, surgiu essa coisa chamada pecado, tá bom?
É porque a gente tende a achar que pecado são coisinhas separadas, né? Que são pecados também, mas pecado como estado, como condição, é uma coisa só. E Deus queria estabelecer a justiça, tá? E justiça também é uma outra coisa só, justiça. Não existe meia justiça, justiça mais ou menos, existe uma coisa só, chamada justiça. Tudo que for separado e diferente disso é injustiça, isto é, porque a justiça é perfeita, assim como o pecado é completo. Pecado é oposição a Deus. Daí, isso eu explico há 50 anos, tá? Eu vou até ler, que é importante ler na Bíblia para explicar, né? Quando houve o novo nascimento, que a gente aceitou Jesus como Salvador, aconteceu algo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vamos ler lá. Diz assim, 17. Olha o que diz, 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo se fez novo. Se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram. A coisa velha aqui é, inclusive, a velha aliança, tá? Já passou. Por quê? Vamos ler agora o versículo 21, do mesmo capítulo, versículo 21. Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Então, só é o ponto A, né? Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Quem que é esse? Jesus. Então, Jesus, alguém já ouviu falar em alquimia? Né? Uma transformação. Jesus foi transformado em pecado. Não um pecadinho assim, um pecadinho aqui, porque eu não cumpriu essa lei, não cumpriu aquela, não fez isso, tal. Não, tudo que se refere a pecado, como um todo, Jesus, então, se transformou em pecado, tá? Olha que coisa, hein? Porque ele pegou tudo para ele. E por que ele fez isso? Vamos ver o resto do versículo, então. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Foi uma troca. Jesus se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. A justiça que nós temos, ela é absoluta e completa. Tudo que se refere à justiça do ponto de Deus, do ponto de vista de Deus, ele enxerga em nós, cada um. É interessante como a gente não consegue acreditar numa coisa dessa, porque é demais, né? Imagine, eu me conheço, eu sou falho. Só que quando eu sou olhado através da cruz, o Senhor vê a plena justiça em mim. E Raabe, nos outros personagens bíblicos que creram, em cada um de nós. O indivíduo mais sujo que recebeu Jesus como Salvador, ele é o quê? Justiça de Deus. E Jesus, quando Deus olhou para ele na cruz, o que Deus viu? Pecado. Ele se transformou em pecado completo, para que nós tivéssemos a justiça completa. Por isso que a Bíblia diz que nós recebemos como presente o quê? Como dom imerecido, nós recebemos está lá em Romanos, a justiça de Deus.
A justiça de Deus, lá em Romanos, é chamada de dom, que é um presente imerecido. Então, qualquer um que tente estabelecer a sua própria justiça é um imbecil. Por quê? Porque, não vai conseguir. Não vai conseguir. 2, porque ele se torna responsável em conseguir. Quando você rejeita a graça, você está dizendo, Senhor, o Senhor se fez justiça, se fez pecado em meu lugar para que eu me tornasse justiça. O Senhor está me dando de brinde isso, de presente. Só que eu não quero. Eu quero, eu mesmo, ser justo, pelas minhas forças. Então, Senhor, me ajude a obedecer a lei aí. Tá? Quantas são? Se a gente contar as leis no Velho Testamento, né? São mais de 600. E a Bíblia diz que se você quebrar um... Está escrito isso mesmo? Aonde? Hã? Onde que está escrito que se a gente quebrar um... Se eu der uma escorregada um dia lá e comer um camarão. Proibido, né? Tá, vamos supor. Eu me torno culpado do quê mesmo? Está lá em Tiago, tá? No capítulo 2, versículo 10. O que diz assim? De que diz ali? Pois quem obedece toda a lei, o que é impossível, tá? Mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Como é que está aí, Israel? Qual o versículo? Tiago 2,10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Não adulterarás, mas matas, torna-te transgressor da lei. Então, quando se refere... Aqui, inclusive, Tiago, para não deixar dúvida, ele dá 2 exemplos dos 10 mandamentos, né? Porque tem gente que trata os 10 mandamentos como se fosse diferente do resto, né? Isto é, não consegue ver a Bíblia de Gênesis ou Apocalipse como igual, né? Palavra de Deus, né? Inteira. É a mesma coisa. Não tem uma parte que é mais superior e outra que é inferior. É tudo palavra de Deus. Só que o Velho Testamento e a lei, ele foi instituído por Deus para quê? Hã? É um aio, né? Como se fosse uma ama seca para levar até Cristo. É fato. Mas lá em Romanos diz que é pior, sabe? Lá em Romanos diz que a lei, que não consegue aperfeiçoar ninguém, coisa alguma, ela serve para fazer você, ou seja lá quem for, fazer o quê? Alguém se lembra? Ninguém se lembra? Para que serve a lei? Segundo o livro de Romanos, a lei serve para fazer a gente calar a boca diante de Deus. Porque o indivíduo, ele não consegue cumprir a lei. Olha aqui, no versículo... No capítulo 5 de Romanos, no versículo 20, diz assim, o objetivo da lei, né? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Lembra que eu já falei que a lei serve para colocar uma lupa na transgressão?
Então, para a transgressão ser ressaltada, né? Romanos 5:20. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, é interessante, é uma lupa. Mas, quem tem celular aí? É que a minha memória está um pouquinho falha. Tá? Todo mundo sem celular? Rebeca, você está sem celular aí? Faz uma pesquisa aí, diga assim, para que toda boca se cale. Vou ler então, Romanos 3,19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz para quem? Aqueles que estão debaixo da lei. Para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então, porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Então a lei vem para colocar uma lupa sobre o pecado e para que o indivíduo perceba que ele não pode cumprir a lei e que ele está debaixo do juízo de Deus. Se o indivíduo está debaixo do juízo de Deus, ele precisa do quê? Ele precisa da graça. E mediante a graça nós somos salvos. Por isso que a justiça está em... A justiça de Deus é dom de Deus, só que para nos dar a justiça, Jesus teve que ser transformado em pecado, e daí nós fomos transformados em justiça. Mas é somente aqueles que estão em... Vamos voltar lá para 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, todo mundo encontrou? 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Estar em Cristo. Se eu colocar aqui alguma coisa nessa água, o que eu colocar aqui dentro está na água, certo? E se estiver do lado de fora, está fora da água, certo? Todos concordam? Então, a nova criatura, a nova criação de Deus, é para aqueles que estão dentro, em Cristo, entendeu? Você precisa estar em Cristo. E para você ser transformado em justo, você precisa estar em Cristo. Certo? Então vamos ler de novo aquele versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele... O que significa nele? Em Cristo, né? Nos tornássemos justiça de Deus. Se nós estivermos nele, se nós estivermos em Cristo, se nós formos colocados dentro da graça, nós estamos então, a partir desse momento, justificados, independentemente das obras da lei. Porque é evidente que pelas obras da lei, nenhuma... Oi? Paulo ele diz assim, pelas obras... Engraçado que Paulo usa a palavra evidentemente, né? Eu fico imaginando o Paulo batendo assim na testa, né? Evidentemente, pelas obras da lei, ninguém será salvo. Onde está escrito isso? Gálatas no capítulo 3, diz assim, ó. Vamos ler o 10 primeiro, né, que é mais fácil. Ó, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo do quê? De maldição. Então, se você se apoia, o que é um apoio? É algo que nos sustente, né? Se você se apoia nas obras da lei, você está debaixo da maldição. É anátema, que nem o Acã, tá?
Porque está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar, quantas? Todas as coisas escritas no livro da lei. Todas. Maldito que não pratica todas. E lá em Tiago nós lemos agora mesmo que se descumprir um, é culpado de todos. Então não tem saída. Ou é a graça ou é a graça, senão você está ralado, né? Você não pode querer se justificar pela lei. Daí Paulo ele diz assim no versículo 11, evidentemente, que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Nós somos o povo da fé de Abraão, e a lei não é baseada na fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Irmãos, querer viver debaixo de maldição se Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Quando foi que Cristo se tornou maldição em nosso lugar? E por que ele se tornou maldição em nosso lugar? Porque ele se transformou em pecado. Em pecado. Quando ele se transforma em pecado, ele se transforma também em maldição, quando ele absorve toda a maldição. E por que ele fez isso? Porque ele se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, olha que coisa extraordinária que Deus nos deu, né? A graça. Como é que alguém pode rejeitar a graça? Paulo era acusado porque ele pregava isso, daí dizia assim, mas daí fica fácil, todo mundo vai querer pecar, né? Daí Paulo diz assim, como alguém que foi liberto do pecado, pela graça, vai querer viver debaixo da escravidão do pecado novamente? Vai contra a natureza, porque algo é transformado dentro de nós. Nós nos tornamos em nova criatura. E a nova criatura quer agradar a Deus. Irmãos, vamos fazer um fechamento agora, depois dessa digressão, sobre Acã, né? Acã foi amaldiçoado. Por quê? Porque ele cobiçou algumas coisas. Vamos ver o que ele cobiçou, né? Os irmãos se lembram? Vem a tribo. Daí, todas as 12 tribos, Judá foi escolhido. De Judá, o clã tal. Daquele clã, uma família. E daquela família, um homem. E Josué olha para este homem chamado Acã e diz o seguinte, no Josué capítulo 7, versículo 19. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conta-me o que você fez, não me esconda nada. Os irmãos conseguem perceber o Acã tremendo ali? Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia. Dizem que as capas feitas... Hoje em dia a gente não pensa muito dessa forma, né? Porque hoje a gente vai aí na loja e compra uma roupa, mas naquela época o cara que tinha uma capa era algo extraordinário. E as capas babilônicas eram aquelas capas multicoloridas de um tecido finíssimo, né? Era algo extraordinário, assim, aquela roupa dos sonhos, né? E depois de 40 anos, né? Já pensou você com a mesma roupa há 40 anos, Maria?
Só que a roupa não estraga, né? De repente você vê uma linda capa babilônica. Só que Deus tinha dito, não peguem nada lá, tá? Eu creio que você não pegaria também, né? E Deus sustentando eles 40 anos no deserto, e eles não precisando de nada, porque Deus os abençoava daquela forma, e daí o Acã, ele diz assim, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu fico imaginando o raciocínio. É um raciocínio bem moderno, né? Acã pensou, maná, acabou. Né? Cessou. A gente vai ter que trabalhar produzindo comida. A gente vai ter que ter algum recurso. Tem que guardar um dinheirinho no banco. Estou vendo prata, estou vendo ouro, estou trabalhando aqui, batalhando na guerra, aqui na luta. E ainda uma roupa linda daquela, e ninguém está vendo, está todo mundo preocupado com outras coisas. Ele catou e levou para casa e escondeu, né? Diz assim, eu os cobicei e me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Aquilo foi uma maldição. E sabe o que é pior? Qual a próxima cidade a ser conquistada? Ai. Sabe a ordem que Deus deu para eles? Deus falou assim, vocês vão fazer que nem vocês fizeram com Jericó. Vão conquistar a cidade de Ai. A única diferença é que agora o que vocês acharem lá é de vocês. Que ironia, né? Era só ele ter esperado mais um pouquinho, que a ordem mudava. Aquela primeira cidade era a primícia do Senhor. E Deus disse, não toquem nada. Não peguem nada. O ouro vai lá para o tesouro do Senhor. Só que na próxima cidade, o despojo é de vocês. Sabe quando a gente toma decisões precipitadas, porque nós estamos num momento de insegurança, de incerteza, de medo. O futuro se desponta diante da gente, a gente não tem certeza se tudo vai dar certo ou não. E a única coisa que a gente pode se apegar é a fé, a confiança no Senhor que é justo e santo. Mas Acã pensou, eu vou cuidar do meu futuro, eu vou guardar algumas coisas para mim, porque eu não sei o que pode ser amanhã. Eu quero abençoar a minha família, vou guardar lá na minha tenda. E aquilo que era tido como segurança, tornou-se em maldição. E Acã e toda a sua família foram levados. Porque o pecado precisava ser extirpado do meio do povo de Deus. E hoje em dia o pecado precisa ser extirpado do meio do povo de Deus? Precisa, né? Ainda bem que mudou o método, né? Como é que era o método aqui? Morte. E hoje em dia? Hoje em dia é graça, mediante o arrependimento. Mas se a pessoa rejeitar a graça, ainda vai ter morte? Vai. Vai ter condenação e juízo. Só que Deus é longânimo, dando a oportunidade do arrependimento em tempo, enquanto estamos nessa vida. Nós não precisamos ter o destino de Acã, se tão somente aceitarmos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico imaginando, né, hoje estamos aqui num grupo pequeno, mas quantas capas babilônicas não estão escondidas
nas casas, nas tendas. Tá? Muitas vezes aquele recurso que era a oferta missionária, nós começamos a falar sobre a oferta missionária, virou capa babilônica, porque você olhou na vitrine, achou bonito e queria para si. Recurso do Senhor, né? Os dízimos, o ouro e a prata, que era para abençoar a casa do Senhor, mas você pensou, vou guardar no banco, né? Pensar no futuro, ser precavido, mal sabendo que tem uma cidade de Ai logo em seguida, que pode ser o lugar onde você tem as suas conquistas pessoais, a tua empresa que você vai abrir, o teu emprego abençoado. Só que você não consegue chegar até essa cidade da bênção sobre a sua vida, porque antes disso você não confiou no Senhor e reteve aquilo que pertencia ao Senhor. Eu vou dizer uma coisa. Quarta-feira eu comentei com os irmãos sobre Abraão. E Abraão, ele quando recebeu a bênção, a promessa do Senhor, ele perguntou para Deus assim, Senhor, como eu posso ter certeza de que o Senhor vai realmente me abençoar e eu serei uma grande nação? Daí Deus falou para ele, pegue alguns animais e ofereça em sacrifício no altar. Já é uma tipificação do sacrifício, né, de Cristo. E Abraão foi fazer o culto, então. Abraão foi oferecer o sacrifício no altar. E ele pegou e tinha que matar aqueles animais. Ele foi matando aqueles animais para o sacrifício ao Senhor, como era feito naquela época. E enquanto ele tentava fazer a obra de Deus ali, a adoração, a palavra de Deus diz que vieram abutres, aves de rapina, para comer o sacrifício. E Abraão ficou exausto, porque ele ficava tendo que espantar as aves de rapina, que queriam pegar o sacrifício que estava sobre o altar. E ele ficava lá lutando com as aves de rapina, enquanto ao mesmo tempo queria sacrificar ao Senhor. Isso me lembra muito o ministério, porque muitas vezes nós temos que lutar muito para espantar as aves de rapina que tentam atrapalhar o sacrifício, atrapalhar a obra de Deus, atrapalhar o culto. E que são essas aves de rapina, senão as ações do maligno, muitas vezes usando pessoas. Às vezes, por exemplo, nós temos que alugar um lugar para fazermos o nosso projeto. Mas as aves de rapina são mandadas para dizer, Marilda, por que você vai ofertar? Porque vai te faltar mais tarde. Né? Gabriel, por que você vai ofertar, você vai ajudar? Se você está pensando em se casar e você tem que guardar. Vitória, por que você vai no culto se você está cansada? Não é melhor ficar em casa? E a gente vê a casa do Senhor com tantas cadeiras vazias, porque as aves de rapina estão lutando para que a obra não seja feita. E muitas vezes o papel do pastor, tal como foi o papel de Abraão, é ficar espantando a ave de rapina, ao mesmo tempo em que oferece o sacrifício. O inimigo muitas vezes manda para os nossos ouvidos conselheiros, como diria Jó, conselheiros molestos, que vêm com aquela vozinha de quem está aconselhando, quando na verdade estão afastando. Lembram-se dos conselheiros de Jó? Eles estavam com uma palavra doce, né? Somos seus amigos. E Jó tem que dizer, vocês são conselheiros, consoladores, molestos. Não serviram para nada, mas serviram para aumentar a dor
de Jó. E Jó só foi restaurado no dia em que ele orou para que Deus perdoasse esses conselheiros molestos, espantando aves de rapina. Mas Abraão se tornou o pai de todos os que creem, né? Porque apesar disso, apesar do cansaço, apesar da antevisão do sofrimento, Deus cumpriu a sua promessa e o fez vencedor. Então, diante da história de Acás, ou melhor, Acã, que cada um de nós possamos confiar que Deus sempre vai cumprir o melhor para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este livro de Josué, pela palavra do Senhor, pelos exemplos que nós encontramos ali. São exemplos da antiguidade. Sabemos que vivemos hoje numa nova aliança, debaixo de uma nova estrutura, mas podemos aprender tanto a Deus com tudo isso que aconteceu no passado, que nos servem de exemplo, para que nós não caiamos no mesmo erro. Pedimos então que o Senhor nos abençoe, que o Espírito do Senhor nos envolva e que nós possamos agir de conformidade tão somente com o teu propósito. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Israel? Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer aqui no gasofilácio. Imagine você contemplando a cruz, vendo aquela tragédia e sabendo que é o próprio Deus se fazendo pecado no seu lugar, para que a morte que estava como pena sobre você fosse extinguida. Porque estava prometido em Isaías 53, Ele nos viu, Ele olhou para cada um de nós e Ele foi até o fim, morreu, se fez e se tornou pecado em nosso lugar. E devemos sempre ficar tocados, lembrando do olhar de Cristo para nós, como Ele foi misericordioso, como o seu sacrifício foi grande e é eterno e é de graça, sem preço nenhum. Não tem lei que você cumpra, não tem nada que possa se comparar a esse amor, a essa graça. Então escolha a Cristo, não escolha a si para se salvar, não siga a religião, não siga lei de homem, siga somente a Deus, não te demores. É evidente, Deus quer você para si, para o rebanho de Deus, para que você faça parte dessa nação, deste povo de Deus chamado igreja, para que possamos assim gozar de eterna felicidade no céu. Vivi tão longe do
maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo vida rude cruz, sofrendo ali por mim. E ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, em contrição então voltei à fonte deste amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Amém. O pastor pode dar os últimos avisos e dar a bênção apostólica. Então, eu preciso confirmar com a Gisele, com o Jailton, sobre o culto na casa deles na próxima quarta-feira, né? Mas eu mando por WhatsApp a confirmação, né, para os irmãos, para que a gente possa estar lá às 8 horas, quarta-feira, fazendo culto. Quarta-feira. Sexta-feira temos o culto de oração, às 16 horas. O culto de quarta é às 8, né, às 20 horas, mas depende da confirmação. E sábado agora, finalmente, podemos fazer o ensaio, porque é uma atividade atrás da outra. E domingo culto, em adoração ao nosso Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão e Deus abençoe a todos.